santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo os teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Em resposta a um amor tão grandioso desse, que é o de Deus, de ter entregado o seu Filho para morrer por nós, o que a gente pode fazer é brilhar por Ele. Por onde a gente for, no nosso trabalho, na escola, quem vai começar a estudar daqui uns dias, nos nossos vizinhos, a gente precisa aprender a ser luz nesse mundo. A Bíblia fala que nós somos cartas abertas, lida por todos, e que ao ler-nos, eles possam enxergar Jesus. Brilhar por ti, 240. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que ele continua a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá forças pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida
alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Como nós estamos no culto de quarta-feira e da Quarta do Poder, nós vamos fazer a abertura com o hino das mulheres. Como é que é o nome do hino mesmo? Compartilhar o amor, não é isso? Missão Mulher, mas o nome do hino acho que é Compartilhar o Amor, alguma coisa assim. Missão Mulher, né? Então convido a igreja nesse momento para que a gente possa ficar de pé, para que a gente possa cantar juntos. Sou capaz de ajudar. No espelho então descubro quem eu sou. Tantos talentos para usar. Vejo mulheres na missão. Romper
possamos ser instrumento desse Deus maravilhoso e onde quer que nós formos, compartilhar desse Deus que fez, faz e fará maravilhas entre nós. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Querido e poderoso Deus, aqui estamos nós, Senhor, os teus filhos de joelhos. Primeiramente, Pai, para pedir perdão pelos meus pecados. Ó Senhor, estamos aqui para pedir a Tua bênção, a Tua unção sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Ó Deus, neste momento queremos entregar todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, toda a nossa vida, Pai, em Tuas mãos. Unja-nos com o poder do Espírito Santo, transforma, Senhor, as nossas vidas e nos ajude, Pai, a falar do Senhor onde quer que nós formos. Eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Boa noite. Hoje eu vou cantar um louvor que fala sobre o amor de Deus por nós. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e se entregar ao amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande,
do louvor. Boa noite. Hoje é o primeiro dia do ano, cultos do poder. Estou um pouquinho nervosa, porque esse ano eu sou a diretora do Ministério da Mulher, com tantas mulheres, que está talentosa, mas fui incumbida para essa missão. E eu gostaria, assim, de compartilhar algumas coisas com os irmãos, antes da pregação, que, assim, o Ministério da Mulher, ela não é só as quartas de poder, tem muitas outras coisas. No domingo, tivemos um treinamento lindo, e uma das coisas da missão da mulher é levar almas a Cristo. E eu até trouxe um folhetinho aqui, Projeto Entre Vizinhas, porque não precisa você ir muito longe para você chamar as pessoas. Às vezes, você dando um bom exemplo para os seus vizinhos, para as pessoas. Às vezes, o seu vizinho ele só precisa de um bom dia seu, de um sorriso. E esse projeto aqui, ele fala que você tem que começar com oração, orar pelos seus vizinhos. São vários projetos, mas um projeto assim que eu quero falar, que eu pedi também a pregadora, a mensageira, que já vou apresentá-la também, uma coisa essa, porque a gente pode orar. Vamos fazer um caderninho, e nosso momento de oração, vamos orar pelos nossos vizinhos, pelas nossas amigas, colegas de trabalho. Eu tenho lá funcionários que não são adventistas ainda, que não frequentam. Então, nesse meu caderninho, eu tenho que estar orando por elas. Até gostaria de contar uma coisa assim, que me deixa um pouco envergonhada, mas eu vou contar. Eu sou uma pessoa assim, muito fechada. Se eu sou amiga da pessoa, eu sou amiga, mas assim, se ela está lá, eu estou aqui. E esse mês, no começo do ano, eu comprei um negócio no Mercado Livre. O cara que veio entregar, ele chegou para mim e falou assim, onde você mora? Eu falei assim, olha, eu moro num prédio, lá cheio de gente e tal. Eu dei toda a localização, só que eu não estava no local. Aí ele me ligou, eu estou aqui em frente ao prédio rosa. É esse prédio mesmo? Aí eu falei, sim, é esse prédio. E aí, gente, vem a vergonha. Ele perguntou para todo mundo, é aqui que Gisele mora? Vocês conhecem Gisele? Ninguém me conhecia. Porque, assim, eu sempre dou o nome dele. E eu falei assim, Gisele. E aí eu falei assim, estou chegando aí. Na hora que ele chegou, ele virou para mim e falou assim, você mora aqui mesmo? Eu falei, sim, há muitos anos, e esse prédio é meu. Aí a menina estava na janela e falou assim, você conhece ela? Ela, conheço. Mas você conhece, o nome dela é Gisele? Aí a mulher falou assim, não sei, eu achava que o nome dela era outra. Gente, olha, eu fiquei com vergonha, porque eu saio de carro, eu vou confessar, eu saio de carro, nem os vidros eu abro para dar um bom dia. São pessoas, meus inquilinos lá, que moram há muitos anos. E nesse treinamento, fez refletir qual é o exemplo que eu estou dando para os meus inquilinos, para os meus vizinhos. Sabe? E também para o entregador, que ele perguntou, você mora aqui mesmo? Moro. Ele deve ter pensado, nossa, como que ela mora aqui e ninguém conhece ela? Porque eu sou uma pessoa assim, muito fechada. E assim, eu decidi ser uma pessoa diferente. Primeiro, a gente tem que orar por nós. Porque assim, eu tenho muita coisa que eu preciso mudar em mim. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele pode mudar. E depois a gente vai orar para os nossos também, para os nossos amigos, porque o Espírito Santo vai fazer a obra. Você vai pegar seu caderninho e vai orar. E eu já comecei a orar para que eu seja uma pessoa mais simpática com os meus vizinhos. E hoje a mensageira é a irmã Miriam. Para quem não conhece a irmã Miriam, porque o pessoal tem mania de falar assim, a esposa do pastor, ela tem nome, Miriam.
Então, o pastor está aqui também, né, pastor? Obrigado pela sua presença. E eu vou chamar ela. E também quero agradecer a minhas associadas que estiveram aqui. Agradecer todas elas, que esse trabalho não é meu, é de Deus. Então, a gente está fazendo isso, não é para agradar fulano de tal, nem A é B. Que tudo que for feito aqui seja para agradar a Deus. Amém, Gisele. Que bom que você já está abrindo seu coração, né, para um ano novo. Obrigada pela apresentação. Gente, então, a maioria de vocês já me conhecem. Eu me chamo Miriam, sou pernambucana, tá bom? Meu marido é baiano, mas eu sou pernambucana. E muita gente fala assim, e aí, você... A Bahia, eu digo assim, irmão, mas é porque eu sou pernambucana. Que geralmente, de onde o pastor é, a gente acha que a esposa dele é também, né? Mas não, um dia eu vou contar aqui meu testemunho para vocês, mas eu saí de Pernambuco, resumindo assim, fui estudar na Bahia, que na época era o IAN, hoje já é Uni-IAN. Era FADB, agora é Uni-IAN, né? A nossa faculdade adventista lá na Bahia. E lá eu conheci o meu esposo, que ainda não fazia teologia, é uma longa história que ele vai contar em breve para vocês e eu também. Conheci meu esposo, nos casamos, Deus nos enviou para Minas Gerais e agora nos enviou para cá, para o Espírito Santo. E nós estamos muito felizes em estar aqui com vocês. E estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite para compartilhar o pão da vida. Tá bom? O nosso tema de hoje, eu tenho muitos sermões, né? Como o meu esposo falou, eu sou psicóloga, amo a minha área de atuação, gosto muito da psicanálise dentro da psicologia, né? Que é a área que volta lá na infância, nos traumas. Acredito que nós passamos uma vida inteira tratando a infância que vivemos. E com a ajuda de Deus, vamos superar, amém? Só que tem muitos sermões que ainda vou pregar para vocês aqui. Em nome de Jesus, nós vamos ter essas experiências e eu vou poder pregar sermões meus, que eu mesma construí. Mas hoje eu preciso cumprir o requisito da associação, que é cumprir o sermão da quarta de poder. Preciso dar exemplo para minhas meninas aí, né? Que estamos em todas as igrejas hoje aí acontecendo na quarta do poder. E o sermão tem um tema muito interessante. Mas antes de falar do sermão, eu quero falar para você o que é o Ministério da Mulher. O Ministério da Mulher ele tem como essência um olhar de singularidade feminino, incentivando essas mulheres, olha só, a valorizar, incentivar e acelerar a jornada dessas mulheres que querem viver a sua melhor versão dentro da sua família, na igreja e na sociedade. Então, o Ministério da Mulher ele tem por objetivo nos ajudar, né? Nós, mulheres, que temos um contexto hoje de uma rotina muitas vezes corrida, tentando trabalhar fora, trabalhar em casa, cuidar da família, termos uma vida plena e de forma singular. O que é isso? Na nossa vida social, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, conseguindo ali encontrar um equilíbrio. Então, o Ministério da Mulher vem para isso, como um apoio ali para que as mulheres possam se reunir, falar, conversar. E vocês vão ver que esse ano nós vamos ter muitos momentos assim. Temos planos maravilhosos aí junto com vocês, mulheres, tá bom? E os homens também vão agradecer, porque vão viver o resultado desses momentos. Então, o tema desse sermão hoje, se eu fosse falar na psicologia, o tema seria a maior psicoterapia do mundo. Sabe qual, na minha visão, como psicóloga, é a maior psicoterapia do mundo? A oração. O tema do sermão de hoje ele é o melhor pedido e a melhor resposta. E antes de abrir a minha Bíblia, eu quero pedir que você, do jeito que está mesmo, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui pela primeira vez falando com os meus irmãos da igreja de Itapemirim. Queremos, nesse momento, Senhor, entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Pedir que o Senhor me use para que a boca seja minha, mas que a palavra seja tua. Que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Querido, abra sua Bíblia no verso principal do nosso sermão, que é Salmo 63, verso 3. E nós vamos ler. Salmo 63, verso 3.
Quem achou diz? Oh, amor, ainda não aprenderam. Sábado, meu esposo falou assim, gente, não é amém, é achei. Lembram que ele falou para vocês? Então, vamos repetir. Quem achou diz? Aí, amor, eles vão aprender. Daqui para um ano eles vão aprender. Diz assim, né? O verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Querido, você já parou para refletir sobre a graça de Deus de forma profunda? Quando você ora, quando você se ajoelha, ou sentado, ou deitado, da forma que for, você começa a falar. Você já parou para pensar que se não fosse a graça de Deus, as nossas palavras seriam em vão? Olha só. Se você tivesse a chance de pedir um favor muito especial para Deus, reflita agora, você sozinho com Deus. Se você tivesse a chance de pedir algo muito especial para Deus, o que você pediria? Essa é a primeira reflexão que o sermão de hoje traz. E eu quero compartilhar com vocês, aqui, ó, cartas que foram escritas lá nos Estados Unidos. Uma pessoa, ela fez uma pesquisa, um psicólogo, e ela pediu que as crianças de uma igreja evangélica escrevessem cartas para Deus, sinceras, porque a gente sabe que com o tempo, olha que coisa, a psicologia fala que ao longo da vida nós vamos perdendo a nossa sinceridade. E as crianças, elas são sinceras. Né? Quer ver um exemplo? Pegue um bolo que não está gostoso, que está ruim, e peça para que a criança diga, prova que está gostoso. O que a criança fala? Tia, tá bom não. Nossa, está amargoso, está ruim. Mas se você pedir para o seu amigo, aquele que não é tão sincero assim, o que eu fiz? Come? Às vezes o amigo está ali, ó. Tá gostoso. Mas sabe uma coisa que a psicologia fala, que nós não somos capazes de enganar? A nossa linguagem corporal. Então, a nossa expressão vai dizer se nós estamos gostando ou não. Então, eles fizeram essa pesquisa com crianças porque é comprovado cientificamente que as crianças elas são muito mais sinceras do que os adultos. E aí, olha só. A primeira criança, chamada Eugênia, ela falou assim, ó. Querido Deus, eu não pensava que laranja combinava com roxo, até que eu vi o pôr do sol que você fez na terça-feira. Foi demais. Querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim ou foi um acidente? Norma. Querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras novas, por que você não mantém aquelas que você já tem agora? Jane. Querido Deus, quem desenha as linhas em volta dos países? Nancy. Querido Deus, eu fui a um casamento e eles beijaram dentro da igreja. Tem algum problema isso? Nelly. Querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu orei por um cachorrinho. Tem como resolver? Joyce. Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias. E como meu pai ficou muito zangado, ele disse algumas coisas sobre você que as pessoas não deveriam dizer. Mas eu espero que você não vá machucá-lo, seu amigo, mas eu não vou dizer quem eu sou. Querido Deus, por favor, me mande um pônei. Eu nunca te pedi nada antes, pode checar. Bruce. Querido Deus, eu quero ser igualzinho meu pai quando eu crescer, mas não com tantos cabelos no corpo. Sam. Querido Deus, eu penso em você de vez em quando, mesmo quando não estou orando. Eliote. Querido Deus, eu aposto que é muito difícil para você amar todas as pessoas do mundo. Na minha casa só tem 4 pessoas e eu nunca consigo. Querido Deus, de todas as pessoas que trabalharam para você, eu gosto mais de Noé e de Davi. Rob. Querido Deus, meus irmãos me falaram sobre nascer de novo, mas soa muito estranho. Eles só estão brincando, não é? Marshall. Querido Deus, se você olhar para mim na igreja domingo, eu vou te mostrar os meus sapatos novos. Mish. Querido Deus, nós lemos que Thomas Edison fez a luz, mas na escola sabatina nós aprendemos que foi você. Eu acho mesmo que ele roubou a sua ideia. Querido Deus, eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor do que você. Bem, eu só quero que saiba que eu não estou dizendo isso porque você já é Deus. Charles.
Querido Deus, talvez Caim e Abel não se matassem tanto um ao outro se eles estivessem em seu próprio quarto. Isso funcionou comigo e o meu irmão. Percebem nessas cartas para Deus quanta sinceridade, quanta inocência, quanta disposição em falar o que realmente as crianças estão sentindo. Queridos, essa deveria ser a nossa atitude enquanto oramos. Muitas vezes, chegamos em casa à noite cansados, estressados, passamos por tantas chateações no dia e agradecemos a Deus por aquele dia maravilhoso, com tanto fervor, e esquecemos muitas vezes de citar: olha, Senhor, eu me chateei hoje com meu esposo, eu gostaria muito, sabe, aquele defeito de caráter que eu tenho pedido para ele mudar e ele não está conseguindo, ajuda ele. Mas sabe aquele defeito de caráter que eu tenho, que muitas vezes sou eu quem provoco o meu esposo? Ô Senhor, me transforma também. Sabe, queridos, Cristo quer ouvir de nós orações mais sinceras, como as orações dessas crianças. E aqui, agora, eu queria que você refletisse em algo que eu escrevi aqui. Olha, a oração é tão importante que vocês vão entender um pouco agora. Olha, a oração ela atua em uma região no nosso cérebro que chama sistema límbico. Nesse momento que a gente ora, a gente libera substâncias tão importantes, mas tão importantes que elas trazem para nós um senso de pertencimento. Quando a gente ora, a gente acredita que existe um Deus que está ouvindo as nossas orações, que anjos estão levando até o nosso Deus as nossas palavras. E aquilo faz com que a gente sinta que a gente pertence a esse Deus. Esse senso de pertencimento melhora a nossa autoestima, faz a gente se sentir especial e dá uma sensação de bem-estar muito grande e prazerosa. Isso, gente, é comprovado cientificamente na neurociência. Quando a gente ora, algo acontece dentro de nós e depois lá no céu. E aí eu quero compartilhar com vocês pessoas que pediram algo, 3 pessoas a reflexão traz, que pediram algo a Deus e que tiveram uma resposta de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia agora? 3 textos. Primeiro, vamos lá no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, no verso 18, Moisés pede algo para Deus. Quem achou diz? Olha, isso aí. Então, vamos lá. Êxodo 33, verso 18, diz assim, ó. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E aí, agora vamos ver o que Deus respondeu, tá? Cada verso desse que a gente vai ler tem a pergunta e tem a resposta. Então, olha só, ele pediu que Deus fizesse o quê? Mostrasse a glória dele. E olha o que ele respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Resumindo, Deus estava dizendo o quê para ele? Eu estarei com você. Além da minha glória, você vai ver a minha misericórdia. Vamos ver agora um outro, Filipe, no livro de João, capítulo 14. O que Filipe pediu para Deus? Vamos ver. João 14. Verso 8 e verso 9. Diz assim, ó. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E olha o que Jesus respondeu. Disse-lhe Jesus, no verso 9: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Percebem? Olha só. No exemplo de Moisés, a gente vê ele pedindo para Deus que ele estivesse com ele. Você já parou para refletir que às vezes a gente ora assim, ó Deus, me dá paciência. As mulheres pedem muito isso, né? Quem não se identifica? Deus, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato.
Vocês nunca ouviram essa frase, não? Me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato. Só que ao invés de Deus nos dar paciência, Ele vai nos dar o quê, queridos? Situações para que possa desenvolver a nossa paciência. No momento que a gente pede muitas vezes para Deus aqui, o Senhor, me mostra uma resposta. Deus, me mostra se é isso daqui. Gente, às vezes a resposta já está onde? Na nossa cara ali, ó. Mas a gente não quer enxergar. Sabe o que a psicologia fala? Que quando a gente quer muito uma coisa e a gente está em dúvida, nós vamos pedir a opinião de alguém. Certos jovens aí, vamos dizer, que estão em dúvida se namora ou se não namora aquela menina e tal. Aí eles vão pedir a opinião de alguém. O que é que você acha? Sabe o que a psicologia fala? Que nós vamos pedir a opinião de alguém que vai responder o que a gente quer ouvir. A gente já conhece as pessoas que a gente convive. Então, a gente sabe que tem aquele amigo que vai dizer assim, não faça isso. Mas a gente quer muito aquilo, então a gente não vai entrar em contato com aquele amigo. A gente vai entrar em contato com aquele amigo mais vida louca, que fala assim, você só tem o hoje, vive mesmo. E você vai entrar em contato com ele porque você quer muito aquilo. Então, de certa forma, até quando a gente pede para Deus mostrar, a gente tenta boicotar Deus para fazer a nossa própria vontade. Olha como nós somos. E aí vamos ver agora Paulo. Livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Versos 7 e 8. 2 Coríntios, capítulo 12. Versos 7 e 8 diz assim, olha. E para que não me ensoberbece, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me glorificarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Queridos, é aqui que o objetivo da meditação quer que a gente reflita. Olha só. Muitas vezes Deus ele não responde às nossas orações da forma que queremos, porque Ele sabe do que nós realmente precisamos. Sabe, às vezes a gente quer tantas coisas, a gente quer realizar tantas coisas, e Deus nos dá tantas coisas mais do que pedimos ou pensamos. Deus ele realiza tantas coisas em nossas vidas, mas Deus sabe o melhor para nós. E o estudo traz que tem coisas que Deus não vai nos dar, tem coisas que Deus não vai nos responder, sabe por quê? Porque é o melhor para nós. Pedimos o que é para nós importante para a nossa vida, mas Deus provê antecipadamente o que é mais importante, a nossa salvação. Tem coisas que nós não vamos ter, segundo a lição, porque isso pode atrapalhar a nossa jornada e a nossa caminhada com Deus. E o desejo de Deus é que a gente esteja no céu. E para isso, talvez algumas vezes Ele tenha assim que dizer não. E aí, olha só. O Espírito Santo concede ali a Paulo, naquela situação onde Paulo fica cego, Paulo perde a visão. A gente conhece a história de Paulo, né? Paulo perseguia o povo de Deus, e ali agora Paulo passa a orar para que Deus o cure. E ele encontra com Deus em um momento de dificuldade. Por que Deus permite isso? Para que Paulo entendesse que a graça de Deus era o suficiente, que ele precisava acreditar nesse Deus, que ele precisava confiar em Deus, e ali sim, no momento que ele aceita Deus, ele se converte a Jesus, Jesus começa a trabalhar no coração dele. Ele começa a ter agora muitas coisas, mas entender que sem a graça de Deus, nada que ele tem faz sentido. Sabe qual é o desejo de Deus para a gente? Que a gente entenda uma coisa, olha, muitas vezes temos insistido, mas que a gente possa sentir a nossa oração não respondida como uma prova do amor de Deus. Muitas vezes as orações não respondidas não são para nos causar revolta e dizer assim, Deus, mas por que o Senhor não me dá isso? Sabe, queridos, nós somos mimados. Nós queremos que Deus nos pegue no colo e faça todas as nossas vontades. Mas como crianças que ainda não têm maturidade para enxergar o futuro, Deus olha para nós como aquelas crianças que escreveram aquelas cartas e falam assim, filho,
Eu posso ver o futuro, então acalma o seu coraçãozinho. E ele vai responder de forma, não, espere um pouco, ou sim, como a gente já sabe, né? Então, que a gente possa ouvir essa resposta de Deus em apenas uma frase. A minha graça é o que basta para você. Por quê? Porque a graça de Deus é melhor do que a vida. E eu quero contar para você uma história, já indo para o final. Eu não venho de família adventista. Eu junto com meu esposo, temos uma trajetória que aos poucos nós vamos contar para vocês. Eu tenho um sermão muito lindo onde eu conto essa parte da minha história e eu vou poder pregar esse sermão aqui nessa igreja. Mas hoje eu quero contar uma experiência que nós vivemos de oração. Eu nasci em uma família espírita. Meu avô era espírita, meu pai nasceu desse pai, né? E ali conheceu minha mãe, trouxe minha mãe. Meu avô era um grande líder religioso na religião espírita. Mais especificamente ali, Allan Kardec Mesa Branca. Ali nós tínhamos reuniões onde nós nos sentávamos ao redor da mesa, forrávamos uma toalha branca e invocávamos os espíritos. Nós acreditávamos naquilo. Nós estávamos sinceramente buscando a Deus naquele lugar. E meu pai, ele começou a se incomodar com tudo que ele vivia. Ele começou a se incomodar com o mundo, com as coisas. Meu pai foi convidado para participar de um grupo onde ele teria que fazer alguns sacrifícios, algumas cerimônias para que ali ele crescesse dentro daquela religião. E algumas cerimônias que ele teria que participar, ele começou a discordar. Ele falou assim, nossa, mas nós vamos fazer isso. E eles falaram assim, sim, nós vamos fazer isso. Meu pai, e em outro momento eu vou entrar em mais detalhes dessa história para você. Meu pai começou a orar no coração dele e dizer assim, Deus, será que eu estou no lugar certo? Será que aqui que o Senhor está, será que essas coisas que eu estou fazendo junto com a minha família, nós estamos adorando o Senhor? E sabe, queridos, a oração sincera é que alcança o coração de Deus. Às vezes nós estamos completamente errados, mas nós estamos sendo sinceros. Nós estamos, Deus, eu não sei, me mostra. E Deus desce do céu ali com os seus anjos e Ele cuida da gente. E foi assim que aconteceu. Deus foi conduzindo a vida do meu pai e aconteceram situações terríveis que foram aproximando o meu pai de Deus. E ali, já perto de Deus, minha irmã, ela tinha 8 anos. Nós começamos a frequentar uma igreja evangélica. E minha irmã, nós estávamos brincando ali, crianças, e minha irmã caiu e bateu a cabeça em uma máquina de ferro. Sabe essas máquinas de costura antiga que tinha aquele pé de ferro bem pesado? Era um pé daquele. E minha irmã caiu e bateu a cabeça. Naquele momento, minha irmã teve uma convulsão. E nós não entendemos o que aconteceu, mas rápido chamamos Maninha. Maninha veio correndo, pai pegou o carro e eles foram para o hospital. E a gente chorou, ficou preocupada, e ali já soubemos que minha irmã tinha sido encaminhada para Recife. Eu moro em Caruaru, uma cidade um pouco grande, mas Recife é a grande capital. Sempre que vai no hospital e é encaminhado para Recife, a situação é grave. E ali, minha irmã foi encaminhada para Recife e logo veio a notícia que minha irmã tinha tido uma veia rompida no cérebro, chamada de aneurisma cerebral, aos 8 anos de idade. Fomos no domingo, no final de semana, visitar a minha irmã lá internada, esperando um hospital enorme, referência na área de pediatria, pelo SUS. Chegamos lá e quando eu cheguei, eu vi a minha irmãzinha deitada em uma cama de hospital, sem se mover. Só para você entender, eu vou voltar um pouco na história. Eu tenho um irmão mais velho e eu sou a segunda filha. E quando a minha irmã veio, eu orava para que Deus desse um boneco de verdade para eu brincar. E eu queria um menino e veio minha irmã. Não tinha ultrassom na época. Eu lembro que minha tia veio da maternidade e falou assim, é uma menina. Eu falei, droga, igual essas crianças da história. A oração foi confusa no céu, era um menino, eu tinha pedido um menino. E veio minha irmã. E ali um certo dia, eu disse, mãe, eu não quero essa menina rasga minhas folhas, risca meus desenhos, eu não quero essa irmã. E minha mãe pegou minha irmã, com a psicologia que ela tinha, colocou no colo, pegou uma bolsa, abriu, foi na gaveta das toalhinhas, dos lençolzinhos, encheu, pegou umas roupinhas, colocou dentro dessa bolsa e falou assim, vou devolver ela. Tem certeza que você não vai querer essa irmã? Falei, tenho certeza, eu não quero essa irmã.
E ela disse assim, então vem aqui, dá um beijinho nela de despedida, porque aí depois que eu levar ela, nunca mais você vai ver ela. Ela vai para outra família. Eu vou devolver ela lá na maternidade. É isso mesmo que você quer? Você chegou primeiro, você que escolhe. E eu fui dar o beijinho, e quando eu dei o beijinho, eu comecei a chorar. E falei, tá bom, eu quero essa irmã. E aos 8 anos agora daquela menininha, ela passa por essa situação. E eu confesso para você, que quando eu cheguei no hospital e vi minha irmã deitada, e o médico chegou, pegou uma caneta e riscou o pé da minha irmã, forte assim, e falou, tá vendo? Ela não tem nenhuma resposta. E minha irmã não se movimentou. Eu saí daquele hospital em pânico. Eu tinha acabado de conhecer Jesus. E eu disse assim, Jesus, e agora? Só tem o Senhor pela gente. O que vai acontecer? E ali nós voltamos para casa e confesso para você que meu pai em prantos, todo mundo em desespero. Quem era espírita fazia suas preces. Quem era católico fazia suas preces. Quem era evangélico fazia suas preces. E todos invocavam o Deus a quem acreditavam pela saúde da minha irmã. Só que algo aconteceu naquele dia. Nós voltamos para casa. Uma semana se passou, nós voltamos lá e nós começamos a orar. E meu pai se ajoelhou no corredor de um hospital cheio. Eu posso falar para você porque eu vi essa cena. Um hospital lotado, passando, gente, o tempo todo entrando e saindo. E meu pai se ajoelhou ali e disse, Deus, ela está entregue em tuas mãos. O Senhor me deu, assim como Jó. O Senhor me deu, se o Senhor tomar, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu te peço pela tua graça, dá vida para minha filha, para que nós possamos ver ela viver e realizar muitas coisas. E ali meu pai em prantos, nós nos levantamos, voltamos para casa. Minha irmã com um cabelo grande assim, eles falaram, amanhã nós vamos raspar o cabelo e vamos fazer a cirurgia. Fiquem tranquilos, orem, confiem em Deus, vai dar tudo certo. Nós continuamos em oração. Antes de fazer a cirurgia, o médico falou assim, olha, como a gente não tem certeza ali, para a gente ter bem certeza mesmo onde está o rompimento da veia, vamos fazer uma última ressonância. E aí levaram a minha irmã lá novamente para refazer a ressonância. A primeira ressonância tinha saído, a veia lá rompida, e toda vez que sangrava, ela tinha convulsões. Ela estava dopada para não ter convulsões. Irmãos, de repente, quando esse exame é feito, o médico falou assim, mãe, mas eu não estou entendendo, o que aconteceu aqui? E meu pai disse que viu aqueles médicos saindo da sala e olhando aqueles exames e olhando, uma carne, criou uma carne assim ao redor da veia onde estava rompida. E a veia foi colada. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu sei que existe um Deus que ouve as nossas orações, independente de onde estejamos, se falarmos sinceramente com esse Deus. Deus, queridos, a partir dali, Ele tinha planos lindos que nós nem imaginávamos o que iria acontecer conosco. Mas naquele momento, Deus estava dizendo assim, ó, vocês acabaram de me conhecer. E eu preciso que vocês tenham certeza de que eu estou com vocês. Além da minha graça, eu vou dar para vocês um milagre, para que vocês confiem no que ainda vai acontecer. Deus, eu tenho certeza que se eu ouvisse a história de cada um de vocês aqui, Deus já operou muitos milagres na sua vida. Então, por favor, querida irmã, querido irmão, se hoje você ora por algo que ainda não aconteceu, se você ora por algo que Deus está dizendo assim, ó, querido, hoje para você a minha graça te basta, não esqueça o que Deus já fez até aqui. O não dele representa o melhor. Estou te contando esse milagre que a minha família viveu porque nós precisávamos desse sim. Pelos nãos que viriam depois, Deus estava nos fortalecendo, dizendo para a gente assim, olha, eu estou com vocês. E depois eu vou contar para vocês quantas coisas nós passamos depois disso. Mas eu preciso encerrar te contando uma coisa. Minha irmã foi curada em nome de Jesus. Nós podemos ver essa menininha crescendo na igreja, louvando. Conhecemos logo depois a igreja adventista. Eu fui, depois levamos ela. Meu esposo ficou responsável de cuidar das duas. Meu pai pegou na mão dele um pernambucano, vocês, quem sabe, vão conhecer, e disse, cuida dessas meninas lá. E nós nos formamos, nos casamos. E esse ano retrasado, minha irmã engravidou. E por muito tempo, 3, 4, 5 anos, minha irmã ficou tomando Gardenal. E eu ria, porque as pessoas diziam que Gardenal tinha a ver com saúde mental, né? Gardenal é remédio de louco. Mas como a gente fala coisas que a gente não sabe, né?
Na verdade, o Gardenal, ele é um anticonvulsivo. Então, pessoas que tomam essa medicação são pessoas que tiveram alguma questão com convulsão. E minha irmã tomou o Gardenal por 5 anos. E o médico foi acompanhando, foi retirando. Ok, ela parou de tomar essa medicação, estudamos. E ano retrasado, minha irmã engravidou. E quando a gente soube que minha irmã estava grávida, a manhã falou assim, ela não vai conseguir ter esse bebê. Ela passou por esses problemas, sabe? Na cabeça de manhã, sempre ficou aquela coisa assim, será que ela aguenta sofrer? Será que ela aguenta? Porque teve esse problema sério com ela. E sabe, quando chegou o dia de ter a neném, minha irmã falou assim, não, eu consigo, eu vou ter de parto normal. E a gente disse assim, eu dizia, né, se você consegue, vai lá. Gente, minha irmã ficou 2 dias em trabalho de parto. Teve uma linda bebê com 4 quilos de parto normal. Coisa mais linda. E nós choramos, agradecemos a Deus. Depois eu vou mostrar a foto para vocês. Foi um verdadeiro milagre. Só que ali, mais uma vez, Deus estava confirmando, sabe o quê? Que quando Ele cura de verdade. Minha mãe não tem dúvida nenhuma mais que Deus curou a vida da minha irmã. E ela tem vivido lindos milagres na maternidade, casada. Deus prolongou os dias de vida dela, respondendo assim às nossas orações. Então eu quero te dizer, confia no Senhor. A graça dele já é o suficiente para mim e para você. Mas se tem algo que você quer, continua pedindo. No tempo dele, ele vai te dar. Porque ele sempre sabe o melhor. Ele vê todas as coisas. Eu, como esposa de pastor, meu esposo como pastor, talvez vocês achem que a gente está um pouco mais pertinho de Deus. E não, a gente é igual a vocês. Mas nós também temos recebido nãos de Deus. Tem coisas que a gente tem pedido e Deus também não tem dado. Mas nós confiamos em tudo que Ele já fez até aqui. Se em algum momento você duvidar, não esqueça. Tudo que Ele fez até aqui, Ele comprovou que estava com você. E Ele continua do nosso lado. E a frase que fica é... A minha graça é o que basta para você. Por quê? Porque a graça de Deus é melhor do que a vida. Não existe vida, querido, sem graça. A vida sem graça acaba aqui. Para que a gente possa viver a vida eterna, a gente precisa de quê? Da graça de Deus. Que essa graça possa encher o meu e o seu coração. E esse desejo do coração da Gisele possa nos alcançar. Que nós possamos querer falar desse Jesus para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, para que eles possam também conhecer um pouco dessa graça maravilhosa. Fique de pé e vamos falar com esse Deus. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. Obrigado porque cada um aqui tem uma história com o Senhor. Uma história única e especial. Obrigado porque até quando o Senhor nos diz não hoje, dói, Senhor, no nosso coração. Porque nós queríamos tanto algumas coisas, mas nós confiamos nos planos do Senhor. Porque o Senhor é muito melhor e muito maior do que nós podemos imaginar. E nós sabemos, Senhor, e temos certeza que entregar a nossa vida em Tuas mãos foi a melhor escolha que